Spoilers do capítulo 300 de Blue Lock. Um capítulo, como está dizendo aí, lindo. Um capítulo lindo, um capítulo maravilhoso. E aí você pode se perguntar, ué, mas você não é fã do Nag? Você gostou do capítulo? Sim, eu amei o capítulo. Porque ao mesmo tempo que sim, foi muito doloroso, ao mesmo tempo que admito que até o fim do capítulo eu estava suando um pouco pelos olhos, admito. Mesmo assim, no final, o Kaneshiro é muito filha da mãe. No final, ele nos dá aquela pequena, mas ainda viva chama de esperança. E eu vou explicar tudo agora. Só lembrando que esses prints que estão passando aí na tela são de spoilers, então obviamente não tá com a qualidade do mangá. E eu tirei tudo de uma página de Instagram chamada Blue Lock BR. Estou colocando aí na tela como é que é. Procura lá no Instagram, eu achei a página bem maneira, tem spoiler de capítulo, tem os memes de Blue Lock, achei bem maneiro, então quero dar os créditos aqui, todos os prints são lá do Instagram, acompanha lá a página. E vamos para o capítulo 300 de Blue Lock. Nós temos o Nagi e o Reo finalmente conversando e o Nagi colocando para fora tudo o que ele queria, tudo o que ele sentia pelo Reo, por esse sonho deles naquele momento. E o Nagi fala, esse capítulo é muito bonito. O Nagi fala que ele não tem nenhum arrependimento, que ele conquistou o sonho dele de vencer o Izagi e que ele só queria jogar futebol com o Reo pro resto da vida. E que para ele isso era o bastante, mas pro Blue Lock isso não era suficiente. O Nagi fala pro Reo que se ele não tivesse confiado nele naquela época, talvez teria sido diferente, talvez o que o Reo teria se tornado fosse diferente, o que ele mesmo, o Nagi, teria se tornado fosse diferente, mas que o medo de perder o Reo era maior do que isso. E isso é uma coisa muito bonita porque o Nagi diz que não se arrepende. O Nagi diz claramente que, olha, Reo, talvez o melhor fosse eu não ter te escolhido naquela hora, talvez o melhor fosse eu ter seguido o meu caminho, mas o meu medo de te perder era tão grande que eu preferi arriscar a derrota. Nossa, muito maneiro, muito maneiro. Temos o Nagi então se desculpando. Olha, Ariel, desculpa por eu não ter conseguido encontrar um novo sonho. Desculpa ter passado a bola, desculpa não ter chutado, desculpa por tudo. Até que o Uriel interrompe e diz pro Nagi que a culpa não é dele. O Uriel se sente culpado porque ele sente que ele tinha um sonho de conquistar a Copa do Mundo e ele empurrou o Nagi para esse mundo. Ele fez o Nagi ter que se esforçar, ele fez o Nagi ter que viver o sonho que era do Uriel. Então o Uriel se desculpa, lamenta, desculpa você ter que se esforçar, desculpa você ter que passar por tudo isso, mas agora você não precisa, tá tudo bem. Até que o Nagi chega e fala: Uriel, eu estava feliz. Olha que coisa maravilhosa, cara. Caraca, por mais que esse capítulo tenha doído tanto, ao mesmo tempo é tão bonito de ver isso. O Nagi dizendo que, olha, Ariel, por mais que eu não goste de nada, eu acho tudo um saco, eu acho a vida um saco, eu acho futebol um saco, quando eu estava com você, eu estava feliz. Quando eu estava com você, você despertou lados em mim que eu não conhecia, coisas em mim que eu não conhecia. A sensação de vencer, a frustração da derrota, a alegria de conquistar um sonho. Você mostrou isso para mim e eu realmente estava feliz naquela época. Porém, o pensamento de você desaparecer começou a soar solitário, começou a doer muito em mim. Então, para alguém como eu, que sempre achou tudo incômodo, você me deu uma nova luz. Tudo, desde que eu te conheci, se tornou o maior tesouro da minha vida. Mencionando Urel falando lá no começo de Blue Lock que o Nagi era o grande tesouro dele e agora os papéis se invertendo, cara. Pura poesia. Tu acha que One Piece tem momento triste, que Naruto tem momento triste? Olha que coisa linda, os papéis se invertendo, um negócio lá dos primeiros capítulos de Blue Lock, lá da primeira temporada, simplesmente cinema, cinema demais. E o Nagi fala mais uma vez, talvez o melhor tenha sido a gente passar direto um pelo outro, não nos termos jogado em equipe, não termos nos unido. Mas sinceramente, o mundo longe de você seria solitário demais para mim. E, como eu havia falado no capítulo passado, infelizmente eu acertei, o Nagi fala que ele foi muito inocente e que o nosso sonho de sermos os melhores do mundo termina aqui. Adeus, Reo. Agora você está por conta própria, torne-se o melhor do mundo. Esse capítulo foi um dos capítulos mais yaoi de Blue Lock, né? Vamos ser sinceros. Pra quem não sabe, yaoi é o gênero de anime e mangá
que é gay, basicamente, tá? Que tem casais homossexuais. E Blue Lock nunca escondeu isso, tá? Todo mundo sabe que Blue Lock é meio gay. E Blue Lock sempre abraçou isso, com o Shidou principalmente. Sempre que o Shidou tá em tela, não é nem um pouco escondido, não é nem um pouco implícito, não, é bem extravagante. O Shidou, ele fala mesmo tudo que ele quer. E, pra quem não sabe, os autores de Blue Lock já até confirmaram isso, que um mangá de esporte geralmente é voltado para o público masculino. Porém, quem mais consome conteúdo yaoi são mulheres. Então, Blue Lock usa essa técnica para atrair também o público feminino. Por isso que Blue Lock tem muita cena duvidosa e, como eu falei, no caso do Shidou, muita cena explícita mesmo, sem qualquer tipo de contexto. É literalmente o que o Shidou tá sentindo. Mas esse capítulo foi um dos capítulos mais yaoi de todos. E assim, é lógico que eu tô falando brincando, porque o Nagi e o Urel têm uma amizade muito bonita, uma amizade muito verdadeira. E, se eu não me engano, melhor amizade, a amizade mais forte de todo o Blue Lock. Eles passaram por dificuldades, tiveram momentos ali que o Nagi simplesmente abandonou o Urel ficou triste, mas no fundo eles sempre foram grandes amigos. É uma amizade maior até que o Izagi e o Bashira, eu diria. E ver esse momento, ver essa despedida, porque mangás de esporte não tem, pelo menos não normalmente, tem personagens morrendo. O jeito do personagem morrer, entre aspas, é ele ser eliminado de um campeonato, é ele perder a vaga no time principal. Esses recursos têm que ser utilizados para que o personagem, entre aspas, morra e deixe de aparecer na série. Então aqui nós estamos vendo as palavras finais de Nagi antes da morte. Então, admito que eu me emociono. O Nagi é meu personagem favorito e isso aqui tá simplesmente lindo, lindo de se ver. Nós temos então a reação de todas as pessoas mais próximas ali do Nagi. Nós temos o Igarashi, que tá chorando não só pela própria derrota, mas pela situação. O Barou, que tem a rivalidade dele com o Nagi. O Zantetsu, que foi parceiro do Urel e do Nagi. Tigiri, Kunigami e Bashira, todos os times Z que enfrentaram o Nagi, até que nós temos o Izagi. O Izagi, como sempre, um personagem maravilhoso. Eu sei que o Izagi ele é dark pra caraca nos últimos capítulos, ele tá destruindo os sonhos de todo mundo, mas galera, vamos lembrar que o Izagi é assim no campo, tá? Na vida ele ainda é uma pessoa decente, ele não é uma pessoa boa, muito boa inclusive, o Izagi é uma pessoa muito legal. E o Izagi chama o Nagi com os olhos começando a lacrimejar e ele manda: Nagi, não desista do futebol. O Izagi, ele sabe. O Izagi, ele tem um personagem com QI, ele é um personagem de QI 300, ok? O Izagi sabe que no fundo, o Nagi ama futebol. Ele, pela primeira vez, teve uma sensação de que ele estava vivo, de que aquilo deixava ele vivo. Ele sabe que no fundo o Nagi ama futebol e ele sabe do potencial infinito que o Nagi tem. Então ele diz para o Nagi não desistir do futebol e é nessa página, senhoras e senhores, que nós temos ali uma pequena, mas ainda viva chama no olho de Seishiro Nagi. Não venha me dizer que não é chama, não tente me convencer do contrário, porque claramente é o Kaneshiro colocando aquela pitada de esperança de que não é o fim de Seishiro Nagi. Nós temos então Blue Lock Fase 2, Liga Neo Egoist completa. O próximo arco será da Copa do Mundo. O futuro da glória, da desgraça e dos sonhos. Um novo capítulo de Blue Lock começa. Olha, pessoal, que capítulo espetacular. Esse capítulo, eu sei que eu tô falando isso quase toda a review, mas esse capítulo trouxe tudo que eu espero ver num capítulo de Blue Lock. Ele trouxe primeiro a frieza que é Blue Lock, que é, meu irmão, o seguinte, esse lugar aqui é onde sonhos destroem sonhos. Se você não for bom, se você não, como o Ego fala, se você não sonhar em ser o melhor do mundo, não importa se você é um personagem querido pelo público, se você, não, o meu grande sonho era ser o melhor do mundo, mas eu não consigo ser egoísta do jeito que você quer. Não. Se você não vai ser um egoísta que está disposto a destruir tudo, você não é bem-vindo aqui. Então mostra a frieza que é o projeto Blue Lock, tem uma carga emocional gigantesca, como vários capítulos e vários personagens de Blue Lock têm, e o mais importante aqui, tem a construção de hype, que coisa impecável que o Blue Lock faz é construir hype, e quando o hype chega, atender a essa expectativa, atender aquela tensão de você, cara, o que vai acontecer, é isso que vai acontecer, vai ser incrível, e quando chega é mais incrível ainda. Então, essa página com o olho de Nagi ainda tendo uma mínima chama nos dá a expectativa de que sim,
Nag Seixiro vai voltar. Não teremos Nag nos próximos capítulos. Provavelmente o próximo arco vai ser inteiro sem o Nag. Mas sim, eu acredito com... Vamos lá, vai. 99% de certeza que não é o fim de Nag Seixiro, senhoras e senhores. Ainda teremos o gênio de volta em Blue Lock. Mas enfim, diga aí o que você achou, dê suas opiniões sobre o capítulo. Você acha que eu tô maluco, que é o fim literal, é a última vez que nós vimos Nag Seixiro? Você acha que não, é isso mesmo, Nag vai voltar? E o próximo arco de Blue Lock, agora sim começa a Copa do Mundo e vai ser o melhor arco de todos. Eu tô super empolgado, vou trazer aqui todos os capítulos, todas as informações, todas as minhas opiniões. Então acompanha o canal, se inscreve porque essa jornada da Copa do Mundo aqui no canal vai ser épica e eu espero todos vocês aqui comigo. Muito obrigado e valeu!